Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um react. Dessa vez é sobre a fascinante conexão entre pontos riscados e símbolos nórdicos. Bom, quem já me conhece já deve imaginar o que eu vou falar aqui, né? Mas eu ainda não assisti. Eu vou assistir com vocês. Vou assistir com vocês. Eu particularmente gosto muito desse canal, tá? Para o pessoal recalcado que fala, inveja, não é inveja, admiro bastante o trabalho do pessoal. Mas, pessoal, tudo é passivo de crítica, né? Pelo amor de Deus. Somente quando a pessoa está falando com autoridade sobre aquilo que ela não tem autoridade para falar, como já demonstraram em outros vídeos. Mas esse é o primeiro react que eu estou fazendo desse canal. Então vamos assistir juntos, tá? E vamos palpaseando ali cada tópico. Vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Mais um vídeo gravado hoje um tempão aí, hein? Quem diria, hein? Hoje é dia de ver se alguns símbolos da mitologia nórdica têm relação com símbolos da Umbanda. Será? Muito bem, Léo. Acho legal, a pretensão do canal é falar sobre todo o conhecimento da humanidade. Eu acho legal, eles têm um público gigantesco, igual esse vídeo, tem 50 mil views, claro que é um dos vídeos com menor views que eles têm, mas é legal eles abrirem esse espaço para falar de Umbanda, principalmente no contexto brasileiro. Mas lembrando, abrir espaço não é falar com autoridade. Se você não tem autoridade, você não deve falar com autoridade, mas também não deve fechar as portas, né? Mas sim convidar, ou pelo menos fazer um estudo mais aprofundado. A ideia desse vídeo é porque em tempos mais recentes, principalmente com a ideia dos vikings, os nórdicos, né, ficando populares, saindo em filmes da Marvel, tem séries sobre eles, a galera curte se vestir de viking, os Tupini Viking. Os nossos Tupini Viking de Osasco, por exemplo. Tem todo um movimento nesse sentido, e aí, claro, já com uma cultura brasileira da Umbanda, e não sei o que, de ponto riscado, e começaram a falar, ué, mas isso aqui que é nórdico tá parecendo que isso aqui que é umbandista, esse acesso à informação que você começa a ver na internet, imagens de pontos de Exu, por exemplo, que tem lá um tridente, e você começa a ver alguns símbolos nórdicos, começaram a levantar uma possibilidade de que ou existia uma conexão física mesmo desses povos terem tido contato e terem dividido símbolos religiosos, ou até que a espiritualidade se expressa em lugares diferentes e traz mais ou menos os mesmos símbolos para dar uma dica ali de que, ó, estamos todos conectados. Vamos lá. Esses símbolos vikings, eles são antigos também, foram achados arqueologicamente, mas claro que o que chama a atenção é a estética por trás da série Viking e todas as outras séries que derivaram da fama da série Viking. Mas, novamente, esses símbolos já são antigos, já são encontrados. Gente, o tridente, não só o tridente, mas o círculo, é um símbolo muito comum, principalmente em povos pagãos, como eram os vikings, porque o tridente está falando de força de vontade, está falando de proatividade, porque o tridente ele é um símbolo da agricultura. O primeiro passo civilizatório foi a domesticação dos nossos alimentos, o que nos fez fundar cidades, primeiro, né, colônias, depois cidades, e o que nos difere de muitos outros animais que não conseguem fazer isso. Então, o símbolo do tridente não é o tridente do Satanás, é o tridente que é utilizado na agricultura. Então, é um símbolo de civilização, de tecnologia, de proteção, de humanização. Então é um símbolo muito vasto e é muito difícil ligar as verdadeiras conexões. Por exemplo, a gente vai para o grego, tem lá o Poseidon com o seu tridente, mas também tem a deusa Gênese com o seu tridente, que são instrumentos semelhantes, mas sabemos que são de poderes diferentes, mas com sentidos distintos, bem diferente um do outro. Enquanto o tridente de Poseidon dá poderes àquela divindade sobre as águas, sobre todas as águas, não só sobre o mar, mas sobre todas as águas. O tridente de Gênesis
é para pregar a justiça, torturar as pessoas para que elas sejam justiçadas, para que a justiça seja feita em cima daquela pessoa. Gênesis é a deusa do castigo e automaticamente da justiça, assim, como fosse a ação punitiva da justiça. Entende? Então é um símbolo bem comum em culturas pagãs, não seria diferente nem em África e nem nos nórdicos. Exatamente. E famosos, né, tem tatuagens e tal, que ajuda ainda mais. Mas vamos entender isso. Eu quero, inclusive, já começar o vídeo agradecendo a um pessoal da Neve, que é o Núcleo de Estudo Viking Escandinavo. Olha que legal. São pesquisadores que fazem um trabalho incrível. Me ajudou no curso de mitologia nórdica que nós temos no canal. Eu agradeci mesmo, um beijo. Eles são muito pessoas frias, porque vivem na neve? Não? São brasileiros, mas têm contato com uma galera fria. Muito bom. Ó, talvez, eu acho assim, talvez pra gente começar esse assunto, eu acho que talvez o símbolo que mais tem despertado esse tipo de coisa é um símbolo chamado Vegvisir. Dá uma olhada nele aí na tela. Parece uns tridentes, alguns dos tridentes têm 4, não são são quadridentes. Quadridentes. Tem uma forca ali com 4. Mas também, além desse, nós temos o Aishamur. Eu fui ver como é que se pronuncia esse nome, que é difícil. Dificílimo mesmo. Escrito é impronunciável. É impronunciável. E esse é mais tridente. Mais parecido São tridentes com uns bagulhinho ao longo da que lembra muito os pontos da Umbanda de Exu. Dá uma olhada nessa comparação aí. A gente tem esses dois símbolos que na verdade foram eles que levantaram essa ideia de que, olha, teria ali uma conexão espiritual do passado, ou até uma geográfica em que eles trocaram experiência. Mas na verdade esses símbolos não são tão antigos assim, não é mesmo? Exato. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender rapidamente que a era viking, ela é ali do século VIII, VIII e século XI. Então é algo que no século XI foram cristianizados. Isso. E os materiais que a gente tem da mitologia nórdica, grande parte já é cristianizada, foram escritos por cristãos. Tem uma outra parte que não se sabe muito bem e tal, mas tem ali aquela mistura, né? Cristão com não cristão e tal. Então é importante que a gente saiba isso. E esses dois símbolos em especial, eles foram tirados de obras islandesas muito depois, do século XVI e XVII. Ou seja, os cristãos já estavam lá há um tempo. Exato, então a gente está falando dos anos 1500, 1600, já é quase... você pensar que o auge ali da era viking nos anos 900, a gente está falando de quase 700 anos para frente, né? É muita coisa. E desses dois símbolos, é interessante porque o Vegvisir em especial não tem nenhuma fonte dele antiga, nenhuma citação, nada assim. Ele seria uma espécie de amuleto para ajudar quem o possui a conseguir trilhar o seu caminho em tempestade, em tempos difíceis, períodos nublados. Essa seria a função principal dele. E o outro já era uma função de proteção, de buscar uma vitória no combate. Então eles tinham ali funções muito específicas, eles não eram ligados a um deus específico, como muitas vezes um ponto na Umbanda é ligado a uma linha ou uma entidade específica, como se fosse a assinatura energética dela. Esses dois símbolos eram usados como ou um guia, ou uma proteção, ou uma busca por vitória. O Aishamur, ele já... Ok. Eu não vou assistir tudo, porque eu acho que eu vou receber um strike. É a primeira vez que eu tô fazendo um deles, então eu vou meio que não dar essa abertura. Mas a gente conseguiu entender o ponto de vista deles. Depois você vai lá, o título é A Fascinante Conexão entre Pontos Riscados e Símbolos Nórdicos. E você assiste tudo. De fato, o canal dos caras é muito bom. Eles estudam, isso é muito bom. E não estudam somente Umbanda e Quimbanda, culturas afros brasileiras, mas outras também. Isso é muito importante. Só que a gente não pode deixar essas conexões nos iludir. Nós, brasileiros, sofremos de uma síndrome de vira-lata com as coisas europeias danada. Gente, isso é ferimento colonialista. Nós temos que nos curar disso. Não é porque uma coisa se parece com a outra que é. Eles já estavam desmanchando essa teoria ali. Já deixaram bem claro isso. Então, se não é falando contra o que eles estavam narrando, mas
dando meu ponto de vista daqui, a partir deste momento do vídeo deles. Depois, particularmente, eu vou assistir tudo, mas no React eu não vou assistir tudo para não ganhar strike, tá bom? Nós temos muitos símbolos africanos. Jé, por que você fala isso? Porque o Brasil foi fundado por escravizados. Que vieram da onde? Brotaram da terra? Não. Vieram de povos milenares africanos. Basicamente, em suma maioria, culturas banto. Esses povos vieram para cá e enquanto tinha 2 europeus, tinha 100 escravizados. Então, quem é que mais impactou? Mas nós vivemos uma síndrome do vira-lata. Queremos ou ser ou parecer europeus. A história dos vikings é fascinante, é incrível, a mitologia nórdica é maravilhosa, é incrível, mas também não tem nada a ver conosco. Existem até sítios arqueológicos que tentam mostrar que tivemos contatos com vikings no passado, mas de fato não comprovam nada. E até é duvidoso o caráter desses arqueólogos que tentam provar isso. Então, na própria academia, os próprios documentários que eu assisto sobre o assunto, a gente percebe uma atmosfera de dúvida ao caráter dessas pessoas que tentam, de qualquer forma, tentar provar que quem civilizou os indígenas brasileiros foram os vikings no passado. E tem até uma cena, né, uma cena da última temporada da série Vikings, que mostra um dos heróis lá chegando numa terra indígena e tentando se estabilizar, e depois aqueles indígenas expulsam eles de lá, porque eles eram muito bárbaros, tal. Então as pessoas tentam colocar aquilo como se fosse o Brasil em si, né? E a própria palavra, o Brasil, tem a ver com uma lenda, uma lenda viking nórdica, né, sobre uma ilha paraíso, tal, aquela coisa toda. Só que nós devemos entender que quem é que fomentou a cultura, fomentou não, né? Não é a palavra fomentar. Quem alimentou a cultura brasileira, o que nos torna brasileiros como um povo, em sua maior parte, foram os africanos. Vocês já pararam para tentar entender como é que os símbolos, as escritas, a comunicação africana interfere em nossa vida? Ou está na nossa vida e nós não percebemos? Nós temos os clássicos desenhos dos portões de um design que não é europeu, depois vai para a Europa, mas basicamente se inicia aqui no Brasil, que são o Shonkofa, que são símbolos de desenho. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui o Sankofa. Ó, esses símbolos aqui, ó. Tá no Google. Que são símbolos. São esses símbolos. Eles são usados nos portões, na arquitetura. Aqui, ó, os portões. Esses desenhos são chamados de Sankofa. E alguns outros lugares também são conhecidos como Adinfra ou Adinkra. Adinkra. Olha. São desenhos. São símbolos. Esses símbolos, tanto os Adinkras quanto os Sankofas, são símbolos que trazem mensagens de um povo ao outro, sabiam? Olha as roupas. E quando era possível, se fazia esses símbolos para poder transmitir uma sabedoria, um conhecimento, porque em África, a geomancia, o que mais se tem são aspectos geomânticos. Olha, geomancia africana, olha, isso aqui é geomancia. O que é geomancia? São leituras, seja alfabéticas ou seja oraculares, através de formas geométricas. Aí, no caso, se torna geomancia.
Hoje o mais famoso é o oráculo de Ifá, que trabalha a geomancia binária entre 1 e 2. Ifá. Vai trabalhar a geomancia. Cadê? Ifá. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é um signo de Ifá que vai trazer uma mensagem. Então, é uma geomancia, ó. 1, 2, 2. É um código. É uma geomancia. Nós temos o também qual o nome? Nigoso, que já é banto. É bem difícil achar, que é bem raro o jogo Nigoso. Então, oráculo. Ele é feito de ossos, pedaços de madeira, algumas estatuetinhas, caco de vidro, que já apareceu alguma coisinha aqui. É muito complexo, não é difícil achar mesmo. E é um jogo que basicamente morreu. Não tem pouquíssimas informações. Quem sabe não ensina, não passa. Não é por. Eu acho que não é por má vontade, mas é porque ou não sabe tudo, ou porque é muito difícil realmente passar. Angola. Não acho. É muito difícil achar. Um dia eu achar, eu faço até um especial sobre, porque é realmente muito difícil, né? Achar. E nós também temos outras, como por exemplo o Shokyue do povo Shona, ou Shona, que é isso aqui, ó. O Shona, o povo Shona, eles fazem esses símbolos para levar uma informação para, ó, até medo que vai abrir aqui. Mas vamos lá. Eles para firmar uma informação, para ter uma memória ancestral. Tipo assim, por exemplo, esse símbolo aqui. Toda vez que vê esse símbolo, vai lembrar de uma história. Esse símbolo é da aldeia tal, conta a história tal. E ali, acima dessa história, tem uma filosofia. Outros símbolos. Isso são símbolos do povo Shona que remetem à comunicação através da geomancia. Vamos ver mais o que tem. Vocês já ouviram falar dos Vevés? Ou os Igafebes? Vevés. Não apareceu. Vamos ver se vai aparecer. Vamos colocar GG. Eu tento escrever as palavras certas, mas é muito difícil achar as coisas. Símbolos. Esse talvez é mais popular, você já deve. Vevés. Esses símbolos aqui, ó. Ele nem acha, mas acha aqui, ó. Esses símbolos, eles são do Benin. É da cultura Jeje. É do culto Vodun. Que, olha só, depois eles vão pro Vodun, pro Hoodoo. E com certeza foram adotados pela Quimbanda. Bom, claramente aqui é um cruzeiro, né? Símbolos muito utilizados na Umbanda, estrelas. Esse aqui sim, olha. Esse aqui sim tem muito mais a ver com os pontos riscados de Umbanda do que aquilo que foi mostrado dos vikings. Nós temos que parar de ter complexo de vira-lata e achar que o nosso povo não tem cultura, tá? Eu sei que o teor do vídeo dos rapazes não eram sobre isso, mas é só um alerta para nós, né? Nós somos riquíssimos em cultura. E as pessoas, elas se apropriam da nossa cultura para nos vender curso, nos vender um livro mal escrito. Temos que tomar muito cuidado. Esses símbolos, eles são mágicos. Eles têm identidade, diferente dos símbolos lá dos nórdicos, que é um amuleto. Por isso que muitas vezes estavam em templos, estavam em amuletos de madeira para fazer colares, estavam em escudos. Esses aqui, eles são feitos para evocar os
Vebs, ou os voduns, os espíritos ancestrais da natureza, como os Jejes cultuava. Eles também têm para feitiço, têm para proteção. Por exemplo, é, pelo que eu entendo muito pouco de Jeje, tá? Não é minha especialização. Mas os Igavebes, eles são os signos, por exemplo, de iniciação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Iniciação, Jeje. Seriam essas pinturas aqui, ó. Essas pinturas são de tradição também de Benin. Não é só o povo iorubá que faz, não. Tanto que o Benin é muito próximo, né, à cultura iorubá. Mas eles faziam esses símbolos na iniciação. Olha lá na África. Eles usavam para iniciar os seus noviços, né? Eu não sei como é no Jeje o nome. Mas é Yaô e Muzenza. No Jeje eu não sei. Mas era utilizado. Os Igafebes e depois os Veves eram signos, os desenhos que eram utilizados nas portas. Aqui, ó, por exemplo. Era colocado nas portas, no chão, na entrada de uma casa, para poder proteger. Então, isso aqui é um Veve. Para poder proteger, não era para evocar, era para lançar uma magia, alguma coisa assim. Isso, da mesma forma que vai influenciar a magia norte-americana, que é o voodoo e o hoodoo, e o haitiano, que também é o voodoo e o hoodoo, que vai levar para os Estados Unidos mais forte, e sendo eles mais descendentes do Benin do que dos Yorubás ou dos Banto, eles vão ter muito mais afinco com esses símbolos. Mas não vai demorar muito para nós também termos essa memória ancestral, porque também no final do período de escravização, muitos dos Benins vieram para o Brasil porque era a única nação que ainda fazia tráfico escravagista, porque eles estavam do outro lado e não podiam eles não podiam ser barrados pelos navios da Marinha Britânica, que forçava parar o tráfico dos escravizados vindo do continente africano. Tá vendo aqui o símbolo aqui, ó, Vodun. Isso vai dar origem muito ao culto do Vodun e do Hoodoo. E o Voodoo tem muito mais afim da macumba brasileira do que, de fato, a cultura viking, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai ter uma síndrome tão profunda assim. Jéssica, mas houve algum momento que poderia ter havido essa conexão? Pois é, olha só. Existe um povo africano que eles não eram subsaarianos, já tinham contato com a Europa, que era os mouros. E os mouros eram as pessoas de pele preta que eram de fato muçulmanos ali dos países árabes de época. A partir do século VIII eles têm essa conexão com a Europa, que era a mesma Europa que no século VIII estava recebendo os ataques vikings. Só que os ataques vikings eles vão terminar no período do século XI. E o contato com os mouros vai terminar no século X. Por quê? Porque vai começar uma grande intervenção muçulmana no continente europeu, o que vai dar início a uma guerra, que vai dar início depois à abertura marítima, que vai dar vazão de Portugal encontrar o reino do Congo, que vai dar início à escravização negra africana. Então, olha, uma coisa encadeia a outra. Também é dito que os mouros que educaram os europeus saxões da época, porque depois da queda do Império Romano, muito se perdeu da cultura, daquele grande império que dominou praticamente a Europa inteira. E os mouros, em contato com esses povos, eles meio que civilizaram, mostraram como que se veste, como é que se utilizava utensílios, meio que educou. E depois dessa educação, eles vão e começam a atacar os muçulmanos, os mouros ali e tudo mais. Então, assim, resumidamente, houve sim
um período de contato entre os mouros e os europeus, no mesmo período que os vikings estavam em contato também com esses europeus ali. Quando eu falo europeus, é Europa por um todo, mas de fato era mais ali onde é a atual Inglaterra, né? É dali adiante, o Reino Unido em geral, mas mais onde é a Inglaterra. É naquela série The Last Kingdom, que seria uma continuação da série Viking, mostra muito bem esse período também, mas não o lado dos mouros, né? Que geralmente são ignorados nessa história. Mas, então, existe sim. Mas e os mouros? Os mouros, eles tinham uma outra forma de ver o mundo. Tinha a escriba árabe, que ela pode até ter uma certa semelhança com os veves, mas não são mágicos, né? É uma escrita mesmo, com alfabeto, do que nós usamos, né? Muito do nosso alfabeto é árabe. Então, nós utilizamos muito deles. Depois, a gente vai adotar alguns aspectos mais romanos e vai se formar esse alfabeto que nós temos hoje, que, se não me engano, é um alfabeto romano. Não é outro, eu só acho que é romano, sim. Posso estar errado nisso também. Mas, de fato, assim, tem conexões. Mas para a Umbanda, quem é que está mais próximo? É a cultura banto, a cultura africana. E não falta símbolos lá. Ah, mas é muito semelhante. Tá, 2 símbolos são semelhantes. Como eu falei, muitos outros símbolos. Quando a gente vai puxar pontos riscados, eu não vou nem puxar no Google porque só aparece besteira. Mas os pontos riscados, eles são muito mais complexos. Da mesma forma que existem símbolos para evocação, símbolos para proteção, e cada símbolo tem a sua forma de ser feita. Ah, o símbolo de evocação do Vodudã tem que ser feito com pó de folha, tal, misturada com sal e desenhada no chão. Perfeito. Existe uma forma mágica de fazer aquilo com aquele desenho. O ponto riscado da mesma forma. Então, nem todo ponto riscado é desenhado com pemba, nem todo ponto riscado deve ser desenhado em qualquer lugar. Existem pontos de identificação, existe ponto de demanda, existe ponto de feitiço, ponto de cruzamento, existe ponto de ambientalização para você trazer uma energia X para um ambiente que não tem essa energia. Como assim? Eu vou trazer o ponto das matas para dentro da cidade. Eu vou trazer a energia das matas através do ponto riscado, abrindo um portal ali usando desses pontos. Então não existe somente o ponto de identificação. Ele fala, só existe ponto riscado de identificação. É porque cada ponto tem a sua identidade. Não, existe uma leitura, existe uma fórmula de você ler o ponto riscado. Ele não é um sigilo hebraico para controle de anjos e demônios. Não é um sigilo. Ponto riscado não é sigilo de Daimon. Ponto riscado é uma escrita. Quando a entidade ela escreve o seu ponto riscado, ela desenha ali, ela está falando quem é ela, como ela age, aonde ela age, quais são as entidades que ela interage. Tá tudo ali escrito ali. Ah, mas eu não tô vendo. Existe uma leitura. Claro que as pessoas que sabem não vão ensinar, porque a gente sabe o que acontece com o conhecimento tradicional. As pessoas cagam pro conhecimento tradicional e depois quer simplificar para vender um curso barato qualquer. Não. Existe uma leitura ali. Existe uma lógica no ponto riscado, e o ponto riscado é uma língua. Da mesma forma que os hieroglifos egípcios, existe a simbologia, existe a forma, a leitura, e hoje é resgatado isso. Os egiptólogos, eles são fluentes nessa língua, nessa escrita. Não se sabe a fonética, mas se sabe a forma de ler e ter um consenso ali da interpretação. O ponto riscado é da mesma forma. Então, olha como um assunto poderia ir para um caminho muito simples, ele se torna muito complexo. Nós temos que tomar cuidado com essa síndrome do vira-lata para a gente parar de ser enganado por gente que liga uma série da Netflix com um fato milenar de um povo, de uma cultura. Temos que parar com essa bobeira, porque as coisas começam a ficar simples. Aí que sabe o que acontece? A gente não tem mais o resultado que os nossos antigos narravam. A gente não consegue ver os efeitos milagrosos que os antigos falavam. E a gente vai falar o quê? Que a humanidade está perdida. Não, a gente se perdeu foi no conhecimento. Se perdeu foi no conhecimento. Se você não assistiu, vai lá e assiste o meu react sobre esse livro aqui, o África Banto. Eu vou falar um pouco sobre isso também, com a importância
da oralidade entre os povos africanos e como isso impacta na criação não só da cultura brasileira, mas também na cultura de Umbanda e Quimbanda no Brasil. Vamos parar de ser vira-latas, vamos assumir a cultura lindíssima, riquíssima que nós temos, que é uma fundição de povos africanos, indígenas, europeus, até árabes também. Nós temos uma vasta cultura gigantesca, mas vamos parar de olhar só para um lado. Primeiro, que eles nem nos querem lá. Segundo, que não existe somente eles. E o conhecimento ele é tão vasto que nós temos campos de observação aí para milênios. Tá? O povo brasileiro é um povo escolhido, mas não é escolhido para comer migalhas. É escolhido para sentar à mesa com o rei. Vamos ficar atentos à síndrome do vira-lata. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Se possível, deixa o like, comenta, compartilha.